Bem, olá a todos. Com muita alegria, iniciamos mais um momento de difusão e divulgação doutrinária. Primeiramente, vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento sempre a Deus, agradecidos que somos pelas bênçãos da existência e por aqui podermos estar, mais uma vez, refletindo sobre as palavras sábias do Evangelho. Que Jesus nos acompanhe, que os benfeitores amigos que nos sustentam nas lutas nos orientem e que tenhamos um feliz momento de boas reflexões. Bem, meu nome é Léa e eu sou uma trabalhadora da Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. Nós vamos discorrer um pouco hoje, refletir um pouco sobre esta obra, sobretudo a introdução desta obra, o Código do Monte, que o autor Sérgio Lopes nos presenteou com belas reflexões à luz desse momento profícuo e determinante para a humanidade, que foi quando Jesus proferiu o Sermão da Montanha. E ali ele nos presenteou com um verdadeiro código de moralidade e de elevação espiritual. Quanto mais nos detivermos, quanto mais refletirmos sobre as palavras ali proferidas, maiores ensinamentos nós vamos retirar, em profundidade e em nuances que muitas vezes não percebemos. E já na introdução, retirado do livro Boa Nova, pela psicografia de Chico Xavier, na lavra de Humberto de Campos, nós temos a descrição daquela ambiência da Galileia no momento que Jesus profere o Sermão da Montanha. Do alto do monte soprava um vento leve, em deliciosas vagas de perfume. As brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras e, obedecendo a uma determinação superior, iam espalhar-se entre todos os filhos da terra. Então, nós podemos fechar os olhos e nos reportar àquela ambiência da Galileia e naqueles tempos em que Jesus transitou fisicamente no nosso orbe, deixando um legado inestimável de luzes e consolações. E a partir desse sermão, nós podemos, como falávamos antes, por meio da análise do aprendizado das bem-aventuranças, recolher ensinamentos muito importantes para a nossa elevação espiritual e para a nossa transformação moral. E fazermos uma analogia com os nossos centros de força, com os nossos centros vitais, chamados em algumas outras correntes espiritualistas de chakras. Os nossos centros vitais, eles contêm uma harmonia perfeita, uma disposição perfeita em nosso corpo para propiciar justamente o nosso trânsito no orbe e também para potencializar a harmonia das nossas energias vitais e espirituais. Por que em que pese sermos em essência espíritos, de termos, quando encarnados, um corpo físico, e no elo de ligação entre nós, espírito e corpo, o nosso perispírito, invólucro, semimaterial, fluídico, que nos liga célula a célula ao nosso corpo físico quando estamos encarnados, nós somos um ente só, manifestado de diferentes formas quando da materialidade. E essa harmonia que é possibilitada
na nossa existência corporal, ela tem conexão direta com a nossa necessidade evolutiva. E com muita propriedade, com muita sensibilidade, Sérgio Lopes nos traz essa correlação entre o ser e o ente espiritual e os nossos centros de força. Bem, iniciando a elevação propiciada pelo Sermão do Monte, que é uma verdadeira rota de escalada para chegarmos ao cume, que é a perfeição relativa, da qual nós somos capazes de almejar e alcançar, como está lá no Livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo. Estamos na caminhada evolutiva. E as bem-aventuranças, para o espírito imortal, espírito com E maiúsculo, princípio inteligente, individualizado, criado simples e ignorante, mas destinado à evolução, nós precisamos das rotas para que esse caminho seja melhor percorrido. E o Código do Monte, as bem-aventuranças, contém essa rota segura para a nossa transformação. Então, como nós vamos poder refletir brevemente sobre esse assunto, porque é um assunto vasto, vale a pena a leitura do livro e também as passagens evangélicas, né, que recomendamos, o Novo Testamento, com a tradução de Haroldo Dutra Dias, do grego e do aramaico, com absoluta precisão em relação ao significado daqueles termos. Então, vamos à nossa caminhada de ascensão ao Código do Monte. A primeira bem-aventurança, que é: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, está em Mateus, capítulo 5, versículo 3. E a virtude ali desenvolvida nos bem-aventurados os pobres em espírito, é essa tradução que o Haroldo nos contempla na sua obra, nos remete à primeira virtude necessária à escalada do monte, que é a humildade. Sem ela, nós não poderemos dar os primeiros passos no nosso processo evolutivo, porque ela requer que nós façamos um exercício de reconhecimento da nossa fragilidade, mas também para aurir os meios da nossa força, não para suplantar as outras pessoas, mas para servir como Jesus serviu. Humildade de saber que eu não vou saber tudo, né? Como diz Sócrates, sei que nada sei, e um sábio da humanidade e da antiguidade nos dizendo isso. Então, a perfeita humildade, que por mais que eu saiba, eu não vou deter todo o conhecimento, eu vou precisar interagir com as pessoas, eu vou precisar me valer das relações familiares, profissionais, enfim, em todos os meios, para o meu crescimento em sabedoria. Essa virtude, que é o primeiro passo na escalada da montanha, ela está ligada ao nosso corpo físico, ao centro vital básico, que se situa na base da nossa coluna vertebral, ou seja, o centro vital mais próximo da terra, humus. E por que Jesus nos refere que os pobres em espírito herdarão a terra? A terra é o nosso próprio universo íntimo. Se nós pegarmos a interpretação literal das palavras utilizadas por Jesus, nós podemos atribuir diversos significados. Mas aqui o autor nos remete a uma reflexão que este terreno é o terreno íntimo. É nós vencermos a nós mesmos, herdaremos o nosso controle íntimo quando formos humildes. Então,
Primeira lição, capítulo 5º, está lá em Mateus, versículo 3º. Continuamos a escalada na montanha e aí vem o bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Está no capítulo 5º, versículo 4º. E a virtude a ser desenvolvida aí é a resignação. A resignação é uma virtude ativa, como todas as virtudes. Nos remete ao consentimento, né, do coração. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Por que ainda precisamos vivenciar aflições? Por que sofremos? Nós não somos fadados ao sofrimento, mas o sofrimento ele faz parte do nosso aprendizado como seres em evolução. Então, quanto menos evoluídos formos, mais necessitaremos do sofrimento para o nosso aprendizado. Quanto mais humildes, resignados, enfim, nós formos, menos sofrimento nós teremos, porque nós compreenderemos melhor as experiências que nos são ofertadas para nós evoluirmos. É um aprendizado constante, metódico, que requer de nós paciência e, sobretudo, observação. O que aquela experiência está proporcionando para o meu aprendizado? Que lições eu tiro daquela vivência, às vezes dolorosa, mas que, se nós formos para o Evangelho, para as obras da codificação, para as obras complementares, enfim, nós vamos encontrar as explicações e as motivações diversas para aquelas nossas aflições. Algumas causadas ainda nessa encarnação, como fruto das nossas escolhas, outras causas anteriores das aflições, que trazemos da bagagem de outros momentos reencarnatórios em que tivemos atitudes menos felizes. De qualquer forma, não importa se a origem da aflição se deu nesta vida ou numa anterior. O que importa é, diante dessa experiência, qual aprendizado que eu vou retirar. O que isso vai contribuir para a minha mudança de atitude para melhor. E o centro vital correspondente é o umbilical ou sacro, né? Que está ali a energia do aspecto emocional, está embaixo do nosso umbigo. Centro de força responsável por essa circunstância em que nós trabalhamos essas emoções das aflições e nos resignamos quando estamos aproveitando esse aprendizado. A terceira bem-aventurança nessa escalada no monte é a bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, no capítulo 5º, versículo 5º também, e aqui o nosso exercício é para angariar a mansuetude. Aquelas pessoas que vão nos ofertar, às vezes, momentos de instabilidade, mas que nós, quando moralmente educados, humildes, resignados, nos tornaremos gradativamente mansos. Não precisaremos revidar o mal com atitude malsã. Não teremos que ter a última palavra numa discussão. Evitaremos momentos de discussões. E o centro vital correspondente é o que se localiza no esplênico, no nosso baço. Porque esse local é sede das questões aflitivas, é onde o sistema hemático é processado
filtrado, e é aqui que nós trabalhamos as circunstâncias de algumas emoções. Então, bem-aventurados os pobres em espírito, humildade. Bem-aventurados os aflitos, a resignação. Bem-aventurados os mansos, a mansuetude. Vamos à quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque eles serão saciados. Mateus, capítulo 5, versículo 6. E aqui a virtude a ser desenvolvida é a fé. Aqueles que têm sede de justiça. Essa justiça é a justiça divina. É a justiça da lei natural, que está na nossa consciência, e que toda vez que nós visitarmos profundamente os nossos sentimentos, nós evidenciaremos que ela pulsa dentro de nós. Porque se analisarmos uma situação profundamente, consultando a nossa consciência, nós sabemos qual a melhor atitude a tomar, e nós faremos uma reflexão sobre um determinado assunto com a isenção, com um bom senso, que a consciência divina nos clama a esse entendimento. Então, nessa bem-aventurança aos que têm fome e sede de justiça, nós trabalhamos a nossa fé na justiça divina, nós não nos ocupamos das circunstâncias vingativas ou de represálias inúteis, mas nós temos fé que a justiça divina se faz, mas não com aspecto punitivo, e sim um aspecto consolador e de aprendizado. E o centro vital é o gástrico ou solar, vinculado à vida emocional, nos possibilitando a conexão com um Deus e que está no nosso centro gástrico, localizado na altura do nosso sistema digestivo, no estômago. Quantas vezes nós não digerimos determinadas situações e angariamos para o nosso corpo físico mazelas, né, como a gastrite, como as úlceras, enfim. Emoções não bem digeridas, circunstâncias não bem trabalhadas. E os nossos centros de força, os nossos centros vitais se movimentam de acordo com a energia que nós emprestamos a eles. Na escalada ainda das bem-aventuranças, nós temos: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Mateus, capítulo 5, versículo 7. E aqui a virtude a ser trabalhada é o perdão. Desculpar, absolver e ter compaixão para com o próximo. Grande exercício. Perdoareis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. O perdão nos desafia a todas as virtudes anteriormente angariadas. Se eu sou humilde, se eu sou resignado, manso, se eu tenho fé, eu perdoo com facilidade. As bem-aventuranças estão colocadas num ritmo de degraus em ascensão. É necessário que nós angariemos uma virtude para poder somar a próxima ao nosso ente espiritual. Porque se eu não sou humilde, dificilmente eu vou conseguir perdoar. Se eu não sou resignado diante das minhas aflições, provavelmente eu vou encontrar culpados para o sofrimento que eu estou angariando. Isso não significa que não hajam situações que nós ou as outras pessoas não deem causa às aflições. Mas sempre nós temos que ter o ponto de vista, como nos misericordiosos, do entendimento da limitação do entendimento e do estado moral do outro.
Então, nessa bem-aventurança, misericórdia, miséria do coração, é o significado da palavra, entender a miséria do coração do outro, perdoar, ter compaixão, difícil, mas eu estou na escalada e eu vou exercitando as minhas virtudes e angariando as próximas de uma maneira mais tranquila. Porque se eu exercito as virtudes que Jesus nos recomendou, eu vou angariando meios e força para poder efetivamente agir de uma outra forma. E esse centro de força é o cardíaco, como não poderia deixar de ser, né? Misericórdia. E também nós agimos com comiseração. Então, se situa no coração, centro vital cardíaco, e é onde nós trabalhamos a nossa misericórdia. Também exercício eficaz se nós angariamos as outras virtudes que antecedem esse potencial para nós nos perdoarmos e perdoarmos aos nossos irmãos. A próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Aqui a virtude a ser trabalhada é a espontaneidade, a pureza de coração. E essa virtude nós trabalhamos a partir do centro laríngeo. Então, buscar a pureza da infância, a comunicação espontânea, e está situado, né, no nosso sistema fonador, na nossa garganta. Centro vital laríngeo. Bem-aventurados, então, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. É a busca da espontaneidade, porque Jesus sempre nos compara a crianças, porque somos crianças espirituais. E ele traz a espontaneidade da infância, aquela abertura para o aprendizado, né? Porque nós precisamos reencarnar, e na tenridade, o investimento dos pais, dos responsáveis, para nos auxiliar a reordenar, reorientar as nossas más inclinações. Como espíritos imortais, nós trazemos a bagagem, a trajetória de muitas existências. E já na tenra infância nós observamos os pequenos que são um pouco mais egoístas, os que são mais altruístas, que dividem os seus pertences, os seus brinquedos, aqueles mais agressivos, aqueles mais tranquilos. Então, são características nossas do espírito imortal a serem trabalhadas, a serem orientadas pelos pais, pelos responsáveis, por todos aqueles que de alguma forma interagem com aquela criança. Então, ao nos comparar a crianças espirituais, Jesus nos remete à espontaneidade da infância, à pureza dos sentimentos, que é o que nós precisamos resgatar, porque quando mais adultos, muitas vezes por N circunstâncias ou interesses, nós nos deixamos levar pelas questões do materialismo e esquecemos a nossa essência espiritual, o nosso retorno à pátria espiritual, quando nós vamos revisar a oportunidade reencarnatória e vamos avaliar o que fizemos dessa oportunidade. Então, esta virtude da espontaneidade, ela nos remete a aspectos positivos da nossa comunicação. E o pensar antes de agir. Então, o grande desafio, seremos espontâneos, mas o que nós vamos presentear para o próximo que está interagindo conosco? E aí nós vamos para a bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9.
Aqui a virtude a ser trabalhada é o altruísmo, é a atitude do pacificador. E o centro de força é o frontal, o cerebral. Amor para com os outros. É aqui na testa, entre as sobrancelhas. Centro de força frontal. Os pacificadores. Então, nós ficamos pensando e nos remetendo a determinadas atitudes. A primeira pessoa que nós devemos refletir em relação aos atos somos nós mesmos. Então, diante de uma dificuldade, diante de uma adversidade, diante de uma diferença de opiniões, me considero um pacificador? É essa a pergunta que nós precisamos fazer para nós, antes de mais nada. Porque é isso que Jesus espera de nós e é isso que nós precisamos trabalhar em nosso íntimo para nos tornarmos seres melhores, para evoluirmos enquanto espíritos que estamos fadados a esse desenvolvimento, a essa evolução. Mas o fator vontade, ele é determinante para os nossos progressos, porque eu posso me deter na marcha, não fazer esforços e me tornar potencial fator de desarmonia. Da mesma forma, eu vou recolher para mim existência, aflições, desarmonia, porque é uma via de duas mãos. Aquilo que nós semeamos, né, não temos como semear pedras e recolher frutos. Então, a cautela, o que nós estamos expandindo na nossa convivência comunitária, familiar, é o que eu vou recolher para a minha existência. Então, bem-aventurados os pacificadores. E, por fim, a última bem-aventurança lembrada por Sérgio Lopes, no capítulo 5º, versículo 10º de Mateus: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. São aqueles que, ao defender a justiça divina, são alcançados pela incompreensão dos outros homens e perseguidos. E aí nós vamos nos remeter a quantos, desde os primórdios dos primeiros cristãos, e já na circunstância de Moisés, na primeira revelação, a fuga pelo deserto, as perseguições implacáveis e vários outros exemplos que a história e, sobretudo, a história do povo cristão nos traz. Aqueles que corajosamente abraçaram o Cristo para as suas vidas e que foram perseguidos justamente por essa escolha. Então, são bem-aventurados, porque são aqueles que estão lá no topo da montanha. Já se tornaram humildes, resignados, são mansos, têm fé, são capazes de perdoar, são espontâneos, exercitam o altruísmo, que é o contrário do egoísmo, é pensar primeiro no outro antes de pensar em si, e como está lá no Livro dos Espíritos, a definição de moral, aquele que tudo faz pelo bem de todos. Altruísmo, então chegamos ao topo da cadeia, que é a caridade. Busca efetiva do bem de outrem. O centro de força é o coronário, conexão com a espiritualidade, integração do ser. Por que quando nós recebemos o passe, normalmente, quando não há indicação de outro centro vital, é no coronário? Porque ele nos liga à espiritualidade, recebemos aquelas energias, absorvemos de acordo com nossa capacidade de interiorização e merecimento e harmonizamos todos os nossos centros de força, porque é o topo da cadeia, coronário,
conexão com a espiritualidade, integração do ser, está na parte central do cérebro. Então, o Código do Monte, além de um grande aprendizado, nos proporciona um equilíbrio físico, emocional, espiritual, quando bem compreendido. Mahatma Gandhi já referia que se todos os livros da humanidade fossem destruídos e restasse somente o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. E quem diz isso é um hindu. Nós, cristãos, temos que rogar a Deus a compreensão das bênçãos recebidas pelo Evangelho de Jesus e nos esforçarmos para nos harmonizarmos na conexão com Ele. Então, deixamos essas reflexões, vamos nos preparando para a nossa prece de encerramento deste momento, sempre muito agradecidos aos benfeitores amigos, ao patrono da nossa instituição, Dr. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, que nos inspira nas atitudes, na abnegação, espírito que exemplificou essas virtudes. Agradecidos ao Mestre Jesus, que está no leme, rogando humildemente pela humanidade sofredora, por todos que estão doentes, por todos os que sofrem, por todos os profissionais abnegados que atendem essas aflições, essas dores. E ao Pai, rogamos a sua misericórdia e que a humanidade possa, a partir das bênçãos do Evangelho, transformar-se, para que a aurora da regeneração se faça presente. Gratos somos, se conosco, Mestre Jesus, agora e sempre.